Falei no vídeo anterior que a gente costuma ouvir, eu ouço muito dos especialistas em finanças, que ser servidor público é ficar condenado a ser classe média para sempre. Eles argumentam que nós conseguimos fugir ali da pobreza e garantir que não vamos voltar mais para a pobreza, ou seja, não vamos descer mais essa faixa de baixo. Mas ao mesmo tempo também a gente nunca vai passar dessa faixa aqui, nunca vai prosperar, vai ficar nessa média para todo sempre. Se você não assistiu o vídeo anterior em que eu falei isso, procura aí no canal. Ele fala então como o serviço público de fato nos resgata da pobreza e quão maravilhoso isso é. Se você não me conhece, meu nome é Lindomeia Mendes, lembra Lindomeia? E nós falamos nesse canal sobre gestão financeira do nosso próprio salário, para que a gente não tenha que voltar para a pindaíba. É verdade que o salário de servidor nos arranca da pobreza. Eu mesma, se tivesse que viver trabalhando nas cerâmicas de telha que existiam na minha cidade, ou eu teria morrido de fome, ou eu teria adquirido condicionamento físico para trabalhar lá, porque eu achei muito pesado as vezes que eu tentei, algumas tardes, alguns dias, trabalhar nas cerâmicas de telha. Então, emergir da pobreza é um privilégio inestimável. Tanto é que a gente tem o concurso do Ministério Público agora em 2025, só para citar de exemplo, com 241.553 mil candidatos inscritos para 172 vagas. Alguns cargos têm mais de 2.500 candidatos por vaga. E se você está estudando para concurso público e está assistindo aqui esse vídeo, não desanime. Tem uma vaga lá no topo que ela pode ser sua e você pode sim conseguir. Além disso, 172 vagas são as vagas iniciais, mas no concurso que eu fiz chamaram mais de 1.000 vagas apenas para o cargo de nível médio. Então, tenha fé, continue, persista, você vai conseguir. E sendo você concurseiro, eu te pergunto, você acha que você está fazendo uma burrice de estar estudando para o concurso público, tentando entrar para o serviço público e ter esse salário aí que tantos almejam? É provável que você pense, como eu pensava lá atrás e penso até hoje, que essa é a coisa mais certa que você pode fazer. Sim, depois que você resolveu o problema da sobrevivência, da sua subsistência, sua e da sua família, talvez você possa pensar em outras coisas, como empreender, montar um negócio, mas enquanto isso, primeiro a gente precisa tratar de sobreviver. E o salário de servidor público é excelente nesse sentido, primeiro porque ele não é um salário baixo, segundo porque ele é garantido, a gente não tem esse medo de estar trabalhando hoje e amanhã estar demitido. Agora, o que acontece é que depois que a gente toma posse num cargo público, muitos voltam a ter dificuldades financeiras. Muitos voltam a passar verdadeiros apertos financeiros. E a culpa não é do serviço público. O fato é que não lidamos bem com o nosso dinheiro, não o administramos bem. Aprendemos para passar num concurso público, mas não aprendemos gestão financeira. E aí o que acontece é que o nosso salário ele escorre pelos dedos, parte por meio do cartão de crédito, parte por meio dos juros que a gente paga fazendo empréstimos. Vejamos aqui mais duas maneiras de por que isso acontece. Então a primeira maneira é a falta de educação financeira. Não somos ensinados a administrar dinheiro algum, nem pouco nem muito. Então não importa quanto tenhamos, somos capazes de voltar para a situação de ter que enfrentar dificuldades financeiras. A velha e boa pindaíba. Mas uma outra razão é que quando nós emergimos da pobreza e tomamos posse num cargo público, nós acreditamos que o nosso salário vai ser suficiente para tudo. Nós não pensamos assim, e agora eu sou um pobre que tem um salário bom. Não, nós pensamos assim, estou rico, estamos ricos. Porque veja bem, se antes a gente nem sequer podia comprar sabonete, agora a gente pode comprar Natura e Boticário, a gente acha que está no paraíso. Se antes você pedia a Deus para que o seu tênis não rasgasse, porque se ele acabasse você não ia poder comprar outro, e de repente você entra numa loja e compra 3 de uma vez só, um de cada cor, você realmente acha que você está num patamar muito elevado da sua vida. E se você
nem sequer sonhou em um dia comprar uma moto. Falo isso porque lá no meu interior todo mundo quer ter moto. Mas com o salário de servidor, de repente, você pode comprar um carro. Aí não resta dúvida, você está rico, você está em outra esfera financeira aí da sociedade e ninguém te segura mais. E essa ideia de que nós podemos tudo nos leva a aumentar o custo de vida. Então, em pouco tempo, gente, e é realmente pouco tempo, a gente aumenta o nosso custo de vida até bater aqui no tamanho do nosso salário. E o nosso salário, a gente consegue gastar ele todo com apenas a manutenção da vida. Não leva nem 5 anos para isso acontecer. Ih, 5 anos eu já estou botando muito. Uma outra coisa, e aqui já é a terceira coisa que faz a gente tratar muito mal o nosso salário e por isso voltar a ter aperto financeiro, é o endividamento. A facilidade de crédito, a facilidade de pegar empréstimos em bancos e financeiras. Esses empréstimos muito longos comprometem uma parte do nosso salário e levam ali uma boa parte em pagamento de juros, que fazem com que a gente simplesmente perca o nosso poder de compra, perca o nosso poder, o poder que o nosso salário tem, diminua aí a capacidade do nosso salário. Aí talvez você me diga, mas os juros oferecidos para servidores públicos são muito mais baixos. E aí eu diria para você que, gente, é comparado com duas pessoas. Uma tem altura de 2 metros, sim, é uma pessoa muito alta, e a outra tem altura de 1,96 m. Essa pessoa que tem 1,96 m, ela também é muito alta. Então a gente compara os empréstimos com o de 2 metros aqui, ou os empréstimos que são oferecidos aí. Quando você entender sobre investimentos e você vir que não se consegue, por meio dos investimentos, nunca esses juros que a gente paga num empréstimo de banco, é assim. Digamos que para comprar um carro, você pague num financiamento de automóvel 2% ao mês. Mas se você quer investir seu dinheiro, você nunca vai achar um investimento que pague 2% ao mês. Se você achar um investimento assim, invista seu dinheiro, você vai ficar rico em pouco tempo. Então a gente tem investimentos que pagam ali no máximo 1% ao mês, agora que a taxa Selic está muito alta, mas quando você vai financiar um automóvel, o juro que você paga é de no mínimo 2% ao mês, ou 1,8% que seja, mas ainda é muito alto. É como comparar 1,96 m com 2. Ambos são muito altos. E duas coisas nos levam a essa facilidade de crédito, facilidade de contratar um empréstimo. A primeira delas é que nós somos excelentes clientes para os bancos e financeiras. Veja, os bancos e as financeiras, eles são um tipo de negócio que vive disso, de emprestar dinheiro e cobrar juros. Mas eles lidam com o risco de calote, que é emprestar dinheiro para quem não vai pagar. Esse risco de calote é muito reduzido quando eles emprestam para servidor público. Primeiro porque o nosso salário está garantido ali, não há previsão de que ele acabe. Em condições normais de temperatura e pressão, ele vai continuar pelas décadas à frente. A outra coisa é que a parcela desse empréstimo que a gente tem que devolver para o banco ou devolver para a financeira é descontada direto na fonte, é descontada no nosso contra-cheque. Então veja, quando a gente tem uma conta a pagar todo mês, que a gente tem que lembrar de buscar a conta, pagar ali com o nosso aplicativo, lembrar de agendar aquele pagamento, pode acontecer de uma hora ou outra a gente não pagar. Ou de repente pode acontecer de a gente estar passando por uma dificuldade tão grande, por um aperto financeiro e a gente deixar de pagar aquela conta. Isso não acontece quando a gente faz um empréstimo consignado. Ele é descontado em folha, o nosso salário já vem líquido daquele débito, líquido daquele empréstimo. A gente pode deixar de pagar a nossa mãe, mas o nosso empréstimo está lá, garantido que foi pago. Então os bancos têm todo o interesse em emprestar para servidores públicos. Olha essa história. Quando eu entrei no serviço público, o primeiro cargo que eu tomei posse foi no INCRA, aqui em Brasília. Para chegar na porta do prédio todos os dias de manhã, a gente passava por um corredor humano, poderia ser chamado de corredor da morte, mas eram pessoas
de várias instituições financeiras oferecendo empréstimos para servidor. Então, quando a gente entrava no prédio, a gente estava lá cheio de panfletinhos que a gente jogava na lata do lixo e no dia seguinte a coisa se repetia. Então, o banco tinha dinheiro para pagar pessoas para ficarem lá todos os dias, de segunda a sexta, de manhã, fazendo esse corredor humano, oferecendo empréstimos para servidores públicos. Por que eles têm tanto interesse em fazer isso? Ninguém está oferecendo dinheiro para ninguém. Ninguém está oferecendo nada de graça para ninguém, quanto mais dinheiro. Então, os bancos vão assediar os servidores públicos, sim. Eles vão atrás daqueles que são os clientes, os melhores clientes que eles podem ter. Mas os bancos não são responsáveis em si pelos empréstimos que fazemos, porque afinal de contas, quem vai lá e contrata, quem vai lá e assina, somos nós. Então aqui vem a segunda razão por que a gente se endivida. Nós nos endividamos por acreditar que esse é o único jeito de a gente comprar alguma coisa. É o único jeito de a gente comprar uma coisa maior, como um carro ou um imóvel. Essa mentalidade, essa cultura que é nossa aqui de brasileiro, ela é responsável por nos levar ao cadafalso do endividamento. Somos nós que acreditamos que se a gente quer comprar um carro, a gente faz um empréstimo ou um financiamento automobilístico. Se a gente quer fazer uma reforma na nossa casa, então a gente faz um empréstimo consignado. E se a gente quer comprar um apartamento, comprar uma casa, comprar um terreno que seja, a gente faz um financiamento imobiliário. Então a gente está sempre pensando que para comprar qualquer coisa a gente pega dinheiro emprestado, porque é muito fácil, está lá disponível para nós e os bancos ficam felizes ao nos ver entrar lá na agência deles para assinar um contrato de empréstimo que seja. No fim das contas, o endividamento é culpa nossa. Precisamos assumir essa responsabilidade. Porque os bancos nos oferecem empréstimos, mas eles não nos obrigam a aceitar. A notícia boa é que nós também não somos obrigados a viver assim para sempre. Mesmo que a gente tenha contraído dívida, mesmo que a gente esteja pagando juros, a gente não é obrigado a viver assim para sempre. Toda vez que precisando de algo, ter que fazer um empréstimo para poder comprar. A gente pode mudar essa dinâmica aí, mudar a nossa maneira de pensar e agir diferente e tratar diferente o nosso dinheiro. E se a gente fizer isso, a gente consegue romper essa barreira de cima que diz que a gente nunca vai passar desse patamar. Nós ainda vamos voltar a esse tema para ver como a gente deve administrar bem o nosso dinheiro, como a gente deve gerir o nosso salário. Nos próximos vídeos, fiquem atentos aí no canal, se inscrevam, deem joinha. Isso é importante quando a gente está começando um canal. Acho que é importante em toda época, porque eu sempre vejo as pessoas pedindo isso. Caso você já tenha achado que esse tema é interessante, caso você queira se aprofundar, caso você queira aprender a administrar bem o seu salário, vê aí o link do meu curso na descrição do vídeo. É uma aula, na verdade, falando sobre administração de salário. E se você se interessar, pode comprar o curso e a gente se vê por lá. Se não, a gente se vê nos próximos vídeos e tá tudo bem, você é muito bem-vindo aqui. Até a próxima, fica com Deus.